é a Santa Ceia ritualística. Esse assunto, para mim, é muito simples, não tem grande dificuldade. E, para começar, quero falar sobre o conceito de ritual, né? Para que possamos aí entender o que seria, na minha perspectiva, a Santa Ceia ritualística. Ritual tem várias definições que a gente pode verificar no dicionário, mas assim, para mim, né, o que me, me faz entender, né, e sentir é que ritual seria a prática reiterada de determinadas ações com o objetivo de externar uma crença, seja numa coisa ou em alguém, né? E essa crença ela pode ser baseada em uma verdade ou em uma mentira, né? E quando ela é baseada na verdade, pela repetição dessas ações, que pode ser periodicamente em um dia, uma semana, um mês, um ano, essa prática reiterada, ela acaba desfigurando a verdade que se, que se originou a prática dessas ações. E ela acaba, na verdade, se tornando uma mentira. A verdade se descaracteriza e se torna uma mentira, né? E eu vou falar sobre a Santa Ceia ritualística, também definindo um conceito do que seria a doutrina de transubstanciação. O que seria a transubstanciação? Transubstanciação seria aquele ritual que é praticado, né, na maior parte das igrejas que eu tenho conhecimento, no sentido de que eles oram ou consagram o pão e o vinho, que em muitos casos, na verdade, é suco de uva, e quando eles fazem essa consagração ou essa oração, entende-se, vem ao entendimento de que o pão consagrado e o vinho consagrado se tornam no corpo de Jesus e no sangue de Jesus. E por esse pensamento, realmente, para mim, fica realmente muito estranho, porque as pessoas estariam aí entendendo que estão, ao comer aquele pão consagrado, eles estão comendo a carne de Jesus, o corpo de Jesus. Seria, na verdade, um canibal, né? E quando eles vão tomar aquele suco de uva ou vinho, eles estão sendo, na verdade, vampiros, né? Porque para comer pão, entendendo que é carne, só pode ser realmente um canibal. E beber sangue, beber o vinho entendendo que é sangue, só pode ser vampiro. Bom, feito essas considerações sobre a Santa Ceia, eu comecei a ter realmente uma certa preocupação a partir do momento em que eu dirigi uma igreja lá em Mauá, e lá eu tive algumas experiências na direção dessa igreja. Na verdade era assim, os cultos que eu entendi que deveriam ser importantes para ser realizados na igreja seria cultos de ensino, de oração e ensino, que seria realmente o fundamento bom para a igreja, para ela crescer espiritualmente e ter mais conhecimento da palavra de Deus. Então, entendi que seriam cultos importantes. Por isso eu estabeleci um culto por semana, que eu denominei culto de ensino, de oração e de meditação na palavra de Deus, que seria, na realidade, o ensino da palavra de Deus, para a gente ter mais conhecimento da palavra de Deus. E, na verdade, o que acontecia? No domingo tinha até uma presença razoável de irmãos, mas nos cultos de oração e de doutrina, começou assim. Nos primeiros momentos, né, primeiros cultos que foram realizados, vieram aí, digamos assim, uma faixa de 20 irmãos, né, uma congregação de 50 membros, talvez, eu não lembro direito quantos membros tinham, mas veio realmente na primeira leva, nesse culto de oração e doutrina, ou de oração e ensino, vieram aí uns 20 irmãos. Depois, nos cultos que se seguiram, foi diminuindo, até que chegou ao ponto de eu ter realmente só praticamente eu e mais um irmão lá, né?
Só que aí, o que acontecia na prática? Que eu comecei a perceber que isso me incomodou. É que quando chegava no culto, porque no caso lá, obedecendo já uma tradição que já vinha sendo adotada antes, né? Eram realizados cultos de Santa Ceia mensalmente. Então, quando chegava realmente no culto de Santa Ceia, que era realizado uma vez por mês, esse culto, a igreja ficava lotada, que não tinha nem gente, não tinha nem banco para acomodar os irmãos. E o impressionante que eu achava é que muitos irmãos que até então eu não conhecia, apareciam na igreja. E eu nem sabia realmente que era membro da igreja, mas aparecia no culto de Santa Ceia. Isso me causou uma certa preocupação, quer dizer, me incomodou aqui. E no decorrer disso, até então, fiquei preocupado, mas passou. Mas chegou um determinado dia, num culto desses de Santa Ceia, que era realizado mensalmente, tinha a irmã Laurice, que é uma pessoa, assim, muito usada por Deus. A gente entendia que Deus usava ela em profecia, tal, tudo mais. E num desses cultos, exatamente num dia desses cultos, Deus realmente tomou essa irmã e foi dito as seguintes palavras. Que Deus falava assim: eu não quero fermento no meu pão. Parem realmente de colocar fermento no meu pão. E aí, nesse culto, eu gravei bem o que foi falado, entendi o que tinha sido dito. Aí depois desse culto, aí vieram alguns irmãos e falaram comigo: irmão, nós vamos ter que tirar o fermento do pão que a gente serve na Santa Ceia. Aí aquilo me causou uma estranheza, eu fiquei em choque. Aqui. Tem que tirar o fermento do pão que serve na Santa Ceia. Qual é o sentido disso? E aquilo me deixou pensativo e mais incomodado do que antes. Aí eu comecei a pensar e pedindo a Deus que me esclarecesse qual era realmente o problema. Nessa preocupação e naquela súplica diante de Deus, me esclareça o que isso significa. Por que realmente tem que tirar o fermento desse pão que a gente serve na Santa Ceia? Aí, pelo Espírito de Deus, me veio o entendimento, como se Deus ou Jesus falando comigo, assim: meu servo, lembre-se da passagem da Bíblia em que eu falo aos meus discípulos para que eles se acautelassem do fermento dos fariseus e dos saduceus. Quando eu falei isso para eles, eles também confundiram. Eles acharam que eles não tinham se provido de pão, era alguma coisa relacionada com pão físico. E aí, Jesus somente falou para os discípulos: eu não estou falando desse pão físico, eu estou falando para vocês tomarem cuidado com os ensinamentos, com as doutrinas que os fariseus e os saduceus falam, né? Porque são fermentos, são coisas que vão produzir problema espiritualmente na vida de vocês. Aí eu entendi, falei assim: não, realmente, na verdade, quando se fala em pão, quando realmente a Bíblia está falando em pão, está falando de palavra, de doutrina, de ensinamento de Jesus. Aí eu entendi. Aí, em João, não, em Mateus, né? Em Mateus, capítulo 16, versículos 6 a 12, nós vamos ver Jesus dando esse ensinamento para os discípulos. Vamos, a irmã Sueli vai ler para mim. O capítulo 12, versículo 6 a 12, quando Jesus dá o ensinamento para os discípulos, para que eles pudessem entender que ele não estava falando do pão físico, mas da doutrina. São Mateus, capítulo 6, versículo 16. 16 a 12. Não, capítulo 16, versículo... Não, aqui embaixo. São Mateus, capítulo 16, versículos 6 a 12. Vamos ler. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse:
Por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não vos tendes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcofas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardeis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Então está muito claro que, na verdade, quando Jesus estava falando desse fermento, não estava referindo-se ao fermento do pão físico, mas da doutrina, dos ensinamentos. Porque isso realmente é o que importa. O que isso significa dizer na prática? A Bíblia está recheada de ensinamentos nesse sentido, que eu vou explicar, né? Porque que realmente eu entendo de modo diferente, que muitas vezes eu não vejo isso na igreja, né? Nos cultos que são realizados à Santa Ceia. Então, o que acontece? Para mim é assim, olha, aquele pão, quando realmente... Quando... Não entendi. Não entendi. O tempo certo de Deus.